como se fosse hoje um estudante passar na USP para uma vaga de medicina. Pô, E o futebol hoje, para esses meninos que sonham com isso, é a mesma coisa. tá Eles nesse grau de dificuldade. bastante. E não só depende da qualidade técnica, né, mas depende também da família, tá por trás, a estrutura familiar, técnico, Empresário. amigos, né. São vários fatores que contribuem de um chegar no êxito que os meninos sonham em ser jogador de futebol, porque tem uma estatística, né, que dizem que hoje 5% só de todos os meninos que tentam futebol chega no êxito de ser jogador profissional. O que hoje a gente vê aí esse salário fenomenal, não é bem assim, não é todos que ganham Claro, esse salário, né. E para família. chegar nisso aí tem que ralar bastante. Salve, salve, galera! Estamos aqui em mais um episódio do nosso querido Varja Executiva. Eu, número 5 da Varja, com meu grande amigo clássico, número 10, Salgueirão. Vamos Edson, mais uma trazer de junto. novo uma surpresa para vocês. E dessa, eu não vou me apresentar antes, vou deixar o Salgueiro passar para ele, mas nós vamos falar de assuntos que nós nunca falamos aqui. Então, fiquem com a gente, que vocês não vão se arrepender, não é, Salgueirão? Edson, eu queria só reiterar o tripé que faz parte do nosso Várzea. É importante vocês sempre relembrarem. Para a nossa audiência que nos segue e para os novos que estão vendo pela E, primeira aliás, vez. sejam bem-vindos. Nós temos um tripé que é o mundo corporativo, quer dizer, tudo que acontece dentro do mundo corporativo, de uma empresa. O comportamento humano, que é algo que afeta totalmente dentro do mundo corporativo, e afeta o terceiro tripé, que é o futebol, é o nosso esporte. O esporte, de uma maneira geral, tem uma linguagem lúdica, né? Mas o futebol sendo o nosso esporte, e na nossa percepção, a gente tem falado muito disso, vamos falar do nosso convidado se ele pensa assim também, né? Aham, O futebol para nós é assim, acho que talvez o esporte que mais representa a vida. verdade. Depois a gente pode até falar detalhes sobre isso em algum episódio, Vamos chegar lá. mas estamos recebendo aqui hoje mais um amigo, e é um amigo que vem do futebol e ao mesmo tempo está ligado ao mundo empresarial, e vamos ver como é que ele pensa em relação à parte do comportamento. Eu vou apresentar o nosso amigo Edson Candelário, meu xará Edson. O meu é Salgueiro, o dele é Candelário, mas somos xarás do primeiro nome. E eu queria que você, Edson, seja muito bem-vindo. Muito É obrigado. uma Bem-vindo. satisfação nossa estar aqui com Eu você. agradeço o convite, né. E eu queria que você se apresentasse, falasse o que você quiser de você. Bom, eu tenho 63 anos, nasci, né, em São Paulo, venho de uma família humilde. Meus pais, sempre foram trabalhadores, não tenho pai, não tenho mãe, né, mas tenho 3 filhos, uma mulher maravilhosa, tenho uma família estabilizada e tenho um neto, né, que é uma pessoa hoje que a gente joga todas as fichas, vamos dizer assim. Ainda mais neto, né? É, tenho uma neta também, né, chama Lavínia, e a gente tá aqui para tentar passar para vocês um pouco de experiência que eu tive com ele nesses, vamos supor, 12 anos aí, desde os 8 anos, 10 anos aí, que ele tá nessa caminhada de futebol. E graças a Deus hoje ele está num clube um pouco mais estruturado, um pouco não, bastante estruturado de todos que ele passou, né. São, eu estava questionando uma coisa, vou pedir até para você provocá-lo nesse sentido, né? Vamos Eu lá. acho que o que é muito interessante é que ele, hoje, alguém que jogou futebol profissional, alguém que hoje é empresário do neto, e o quanto ele envolve a questão emocional, né? Empresário de um jogador de futebol, que possivelmente vai vingar, torcemos para isso, né? Mas ao Vai. mesmo tempo envolve o emocional que pode, às vezes, meio que vedar os olhos, não enxergar a realidade. Provoca ele nesse sentido para nós, Gastão. Antes de provocar, eu queria complementar a apresentação aqui para a nossa audiência. A gente já teve vários convidados aqui de diferentes naturezas e a gente sempre tenta fazer uma mescla do mundo do futebol com o mundo empresarial e a gente vai tocando os assuntos de acordo com o convidado. E o Edson, nesse sentido, ele é muito especial para a gente, motivo pelo qual a gente agradece mais uma vez a tua Obrigado, presença, obrigado mesmo. porque como o Salgueiro falou, ele
a gente vai ter um episódio aqui onde nós vamos abordar os 3 pilares fundamentais que você desenhou no começo do Vaz Executiva, que nós temos aqui personificado no nosso convidado hoje. E ele tem um quarto detalhe que não faz parte do pilar, mas que nós vamos explorar bastante, e eu chamo a atenção dos nossos queridos colegas que estão nos assistindo, que é essa coisa, eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece alguém que tem um filho e que está correndo atrás desse filho, ou desse neto, ou desse sobrinho, para que ele seja um jogador de futebol, ou um especialista em natação, ou um atleta, ou um cara de voleibol, um cara de basquete. Ou seja, é o que o Salgueiro falou. É a paixão do pai, do avô, do tio, que vê naquele filho, naquele neto, naquele sobrinho, uma oportunidade, muitas vezes, a gente até falou isso nos bastidores, de refletir aquilo que ele não conseguiu fazer. Então a gente estava falando um pouquinho antes, e aí vai a provocação, Edson, dentro da tua experiência, de bons jogadores numa fase inicial, talvez até mais cedo que o Candê, ele vai falar um pouco mais do Candê, mas que é o neto dele, e que desistiram de seguir um rumo futebolístico ou atlético ou de voleibol por causa do pai ou por causa do apoio, que é aquele apoio exagerado, incontido, 100% emocional, e que chega uma hora o moleque fala, não quero mais isso para mim. Sufoca o menino. Sufoca, né? E ele vai embora. Eu conheço o Edson, já posso adiantar, ele não é esse estilo, mas o apoio que ele dá para o neto dele, eu vejo muitos poucos pais e muito poucos incentivadores darem para os seus incentivados. Então eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência, como você lida com essa evolução do teu neto no futebol e como você vê alguns que não deram certo, que é para o pessoal que está nos ouvindo, quem sabe aprender um pouco aqui com a tua experiência e melhorar no seu trato em casa. Não, isso é assim, né, como eu falei inicialmente, a gente tem uma família muito estruturada, né, então, Graças a Deus. não depende só da minha pessoa, né, dar a base para o meu neto, né. Tem a mãe dele, o pai dele, a minha esposa e as tias, né. Então a gente sempre tenta dar o apoio, cada um até onde pode chegar, dentro do que a gente acha que é certo e que é errado, né. É assim, eu acompanho ele desde os 8 anos de idade, né, e a gente, vem dia a dia vendo a possibilidade de ele galgar coisas melhores, mas sempre sem forçar nada, porque você vê hoje, né, meninos que saíram de um lugar bem diferente da estrutura financeira e familiar que nós demos para o meu neto e conseguir um ápice mais rápido. Verdade. Mas do mesmo jeito que chega rápido, também Cai cai. rápido. Ele não tem uma estrutura familiar por trás. E o que que é estrutura familiar hoje, né? Hoje, para ser atleta, no nosso ponto de vista, né, principalmente o meu, eu acho que o atleta não pode beber e fumar, que hoje o futebol ele é muito intensidade. Foi da nossa época que o futebol era mais cadenciado, É. não é verdade? Hoje, Hoje se você o for preparo jogar físico é imprescindível. exatamente. Hoje, se você não tiver hoje eles contam minutagem. Para contratar jogador de base, ele vê quantos minutos você jogou durante o ano. Ele não quer saber se você deu caneta, se você, Chapéu. deu chapéu, se você deu drible. Ajuda, ajuda, mas a intensidade, né. E assim, eu não fumo e não bebo, né, então nunca fumei, nunca bebi, então eu posso passar isso para ele e cobrar. Você tem um exemplo em casa, né? Exatamente. É. Eu não posso falar: "Você não bebe, se eu bebo". Claro. "Ah, mas não eu tomo minha cervejinha", lógico que eu tomo, mas eu digo beber, passar dos limites, fumar. Sim. Então ele detesta tanto cigarro quanto álcool. Agora, uma coisa que a gente não consegue nem sempre segurar é o final de semana, é o dia a dia, né. Por quê? Ele é uma pessoa normal como todos, tem que sair, Jovem, tem que jovem. passear, entendeu. E hoje é assim, não sei a palavra correta, se eu vou falar. A mulherada hoje, na nossa época, a gente cantar uma Tinha que correr menina, tinha atrás, que né? correr atrás. Hoje é o inverso. É. Hoje é A o gente inverso. corre delas. Exatamente. Hoje é o inverso. Então, assim, eu converso muito com ele, e modéstia à parte, ele é um menino bonito, né, um menino que a gente sempre fala para ele: "Ó, beleza não se leva em lugar nenhum, mas uma coisa do jeito que você entra, você sai de qualquer lugar, com dinheiro, sem dinheiro". E assim, a gente hoje passa para ele a realidade que nós passamos lá atrás, porque o que ele vive hoje não foi o que nós passamos.
a Sim. condição. É. E hoje, para ser jogador de futebol, aliado à vontade da pessoa e à qualidade da pessoa, entendeu? Tem que saber que vai passar por um caminho bastante doloroso, difícil, né? Você vai ter um técnico que não vai com a sua cara, você vai ter um clube, Esquema de jogo esquema de diferente. jogo, um clube que não está bem financeiramente, você não vai receber, só que aquele atleta depende daquele valor para se manter. Tem tudo isso. Hoje, ele passou, no caso do meu neto, ele começou a carreira no Indiano. O Indiano foi base para ele, como para vários, até o Mitkov, que hoje joga no É. Série B tá jogando no Vila Nova, né, jogaram junto, eles eram da mesma categoria, né. E o meu neto começou no Indiano, foi para o futsal, ficou 2 anos no futsal, que ajudou bastante ele, né, somente habilidade e chute forte, voltou para o campo, né. Do campo, ele disputou um campeonato paulista pela Independente de Limeira, quando um empresário viu, levou ele para o Londrina, com Ah, eu lembro. sub-17. É. E justamente aquele ano teve a pandemia. E ele ficou 2 anos, o Campeonato Paranaense parado, com um contrato lá com o Londrina e sem jogar. Aí, quando liberou a pandemia, o Londrina não ia disputar a Copa São Paulo, e a Copa São Paulo hoje é uma vitrine para os meninos que estão Sim. querendo chegar até o profissional, né. Quando ele voltou, o Edmilson, que é da cidade de Taquaritinga, né, e eu tenho um conhecimento muito grande com o padrinho de casamento dele, abriu as portas e falou: "Ó, traz ele para cá e se ele for aprovado, a gente está montando um sub-20 para disputar a Copa São Ok. Paulo". Tirei do Londrina, trouxemos sem empresário, tá, isso Sem tudo sem empresário. empresário, tá. Você comandando. Sem empresário, porque assim, o empresário tem um lado muito bom na carreira do jogador, mas tem muito empresário também que não tem um lado bom, Como entendeu? todas as profissões, né? Exatamente. Aí, quando você está numa situação difícil, quando você machuca, quando você está dependendo de time, aí você começa a conhecer cada empresário. Trouxe ele para o SCA Brasil. No primeiro ano da Copa São Paulo ele não jogou, ele foi para os jogos da Copa São Paulo, mas ficou no banco, né. Ele acho que tinha mais 3 anos de Copa São Paulo, foi uma experiência para ele. Aí começou o Campeonato Paulista Sub-20 do ano subsequente, ele fez um Campeonato Paulista juntamente com os outros atletas do SCA, muito bom. E aí fez a outra Copa São Paulo, aí ele matou a pau, ele fez uma Copa São Paulo, chegou até as oitavas, perderam nos pênaltis para o Eu Internacional. lembro, eu vi esse Sim. jogo. Edson, eu quero aproveitar essa carreira, que você está falando do teu neto, que é uma carreira, assim, de dificuldade mesmo, mostra nitidamente que não é Degrau fácil, a degrau, né? essa dificuldade. E a gente sabe que a nossa geração teve o privilégio de acompanhar, quando não tinha uma tecnologia como tem hoje, né, você não tinha celular, né, nós não tínhamos A celular, gente certo? não tem foto de jogo de bola quando a Não gente era tem. moleque, pô. Não tinha. Não tem. Então a gente tem, o privilégio de acompanhar essa transição. Vivemos uma etapa que não existia essa tecnologia e vivemos a etapa atual que tem a tecnologia. Essa geração toda, do seu neto, por exemplo, vem de uma geração onde essa tecnologia é muito facilitadora. Uhum. E, como diria um ex-presidente do nosso time, é uma faca de 2 legumes, você deve saber quem é, porque é Vicente muito Mateus. tradicional, né. O lado positivo dessa tecnologia, naturalmente, porque ela facilita, ela traz ferramentas, Divulga mais. mas o lado negativo é que é uma vitrine que estimula muito a ilusão, a fantasia, a farsa, né, muita embalagem que não é realidade, e as pessoas e essa geração é meio que contaminada com isso. Você não vê nisso, e o Wilson pode compartilhar nesse sentido, o quanto essa tecnologia que facilita, ao mesmo tempo distorce um pouco a realidade e cria certas fantasias que aí o jovem começa a ser Se meio que ilude. contaminado com isto. No mundo hoje que nós vivemos, acho que toda profissão ou qualquer coisa que você chega dentro de uma normalidade, passa da normalidade, é complicado, né. Eh, a internet hoje ela veio para ajudar e atrapalhar, né, tem o lado bom e o lado É ruim, como né, tudo, né, Tudo tem na 2 vida. lados, né. hoje você consegue ver um jogador aí, você consegue
tem informação dele em questão de minutos, né. Sim, Né. sim. Pra essa base hoje, esse menino que hoje passam por um período de sub-13, 11, 13, 15, 17, né. Hoje a formação, ela é muito importante para o menino que tá seguindo uma carreira por parte da parte técnica, né, porque hoje você vai jogar num lugar, tudo é filmado, tudo é transmitido, hoje o campeonato paulista, Verdade. não desfazendo de nenhum estado, né, do Brasil, ele é o campeonato mais forte de todos os estados que tem no Brasil, Uhum. de todos. Hoje tem menino que sai lá tá disputando um segundo, eh, turno, segundo divisão de Minas, e vem disputar uma quarta do Bra aqui de São São Paulo. Paulo. Uhum. Por quê? Porque as pessoas hoje estão focando muito os times aqui de São Paulo, e eu vejo pelos campeonatos que eu vou assistir, né, meu neto agora vai disputar tá disputando a Copa Paulista pelo Botafogo de Ribeirão Preto, né. E tem meninos chegando lá do Red Bull, meninos chegando de outros times que abriu mão de ficar no banco Sim. para disputar uma Copa Paulista por um time consagrado, porque o Botafogo, dentro da divisão que hoje ele está no cenário brasileiro, ele é um time forte do interior de São Paulo, né. Você conheceu nessa sua carreira de empresarial neto, tá envolvido no futebol, carreiras que se perderam, Ah, bastante, meninos né, que perderam? bastante, bastante, Né, É, você sempre tem um ouviu monte. falar de bastante. meninos que se perderam nessa história, né? É. Talvez, não sei se você conheceu diretamente pessoas, parentes de Não, meninos assim ou só eu soube? eu dividiria essa resposta em 2 partes, né. Os que se perderam na nossa época, tinha um monte, e não era porque o pai ficava em cima, nós não viemos de uma Não, geração que os pais acompanhavam, que os pais corriam atrás da gente, ou que ficavam na orientação. Cada um de nós deu as suas cabeçadas, uns conseguiram mais, outros menos. Eu nunca fui profissional no futebol, então sempre militei pelo amadorismo na várzea, no salão, no campo, mas eu vi um monte de jogador muito bom que não conseguiu virar por falta de estrutura familiar, ah, por isso falta de orientação, por ansiedade, por ego, por diferentes motivos. Então, isso eu acho que essa a motivação de falha dessa nossa geração é uma. Hoje eu vejo motivação de falha sendo outra. Eh, Tem aquela turma que vem, obviamente, da periferia, que a condição econômica não é tão favorecida, e ele depende, às vezes, daquela pequena ajuda de custo para ajudar em casa, sua mãe, seu pai. Esse moleque tem a tendência de ser mais disciplinado, ser mais obediente. Mas eu vejo uma turma de condição financeira um pouquinho mais estabilizada, vamos chamar assim, cujos meninos não têm muita paciência de obedecer ou de ter uma disciplina necessária para poder Hum. conseguir. São meninos que tiveram uma educação um pouco mais fácil, vamos chamar assim, e não estão acostumados com o não. Aí cada um de nós pode olhar aqui, tenho certeza que a gente conhece pais que têm dificuldade de falar não para os filhos. E aí você cria pessoas de personalidade difícil. Então o que E você está essas falando personalidades, aí você é psicólogo, estou entrando na tua área, né? ah, Essas personalidades, para os pais ela é difícil. Imagina para um técnico de futebol. Imagina para um terceiro que tem que sim, administrar sim. essa pessoa dentro de um grupo. Então eu vi muita gente se perdendo por esse caminho, já na geração dos meus filhos. Quando a gente falou dessa questão mesmo do assédio, das Maria Chuteira, do quanto isso aí desvia a pessoa, eu e o senhor levou para o mundo corporativo, que a gente que atua no mundo corporativo, a gente vê, né, o quanto isso, afeta, e vão para o mundo comportamental, né, que tem a ver com o que o Edson está falando, né. O quanto essa questão comportamental, o quanto cada um de nós tem que trabalhar esse lado do comportamento nosso, porque a gente fica vulnerável, né. A gente é vulnerável num mundo de assédios em vários níveis, né. Imagine um menino, um Pois é. jovem de 22 anos, no caso do teu neto, que está lá, eh, iludido com o mundo do futebol. "Nossa, isso aqui é um glamour, olha quanto está ganhando". Eu vi até uma postagem hoje, não sei se é real, né, que o Cristiano Ronaldo vai ganhar lá num Pois time é, lá jogador mais 7 bem milhões por por dia, dia. né?
Isso aí é Eu vi isso aí também. assustador, né? Então, quando você vê isso aí, você imagina um jovem olhando isso, ele se vê ali, pô, eu quero chegar lá, eu vou chegar lá. Então, ele se vê ali, mas tem que ver tudo que esse Cristiano Ronaldo fez na carreira dele em Pois é. relação, Sim, entendeu? O que ele abriu mão, É isso aí. entendeu? Porque, na minha opinião, minha humilde opinião, o Cristiano Ronaldo é exemplo um para atleta, Até né? hoje. um Pô, atleta. ele renovou por esse dinheirão todo, Não, vai parar com os Ele tá 42 anos de parando, né? idade. você entendeu? Absurdo. Ele tá parando. E é artilheiro, e faz gol, e contribui, não se machuca. É uma Ele fez, referência. ele fez o gol da final Sim. da Eurocopa agora, foi? Que ele fez Não contra a sei se é Itália aí. Foi da Eurocopa, de Portugal, Foi, é. Portugal, né? É Foi Champions, campeão. né? Champions. Não, Não, a seleção. Eurocopa Champions é de clubes, a Eurocopa é das seleções. Nations É, League. É. ele fez o gol. E assim, ele é uma pessoa que, se você pegar e for ver a vida dele, ele dorme cedo, acorda cedo, Treina, treina. até nas férias. Qual brasileiro hoje que chega próximo dele? Qual brasileiro hoje chega próximo? Agora, me fala Faz uma a coisa, diferença, né? nessa total. molecada toda, eles têm uma estrutura de família que coloca ele para ser terapeutizado, por exemplo? A gente falou no último episódio lá com o William, da parte Foi. de mais do Episódio muito hoje. legal, recomendo quem não viu. O episódio do William a gente lançou agora, esse fim de semana. Foi bem legal. E a gente falou muito essa coisa da necessidade de um jovem ter orientação terapêutica O mesmo. meu neto faz. Ah, ele faz? Ele faz. Olha aí, você vê. Ó. Ele faz, e ajudou demais a terapia para ele, ajudou Olha que muito, legal. muito, né. E agora que ele foi para Ribeirão Preto, eles estão tentando ajeitar de fazer sistema remoto, online, né, Aham. mas ele fazia presencial uma vez por semana e foi fundamental para a carreira dele, porque tem certas coisas que ele não vai contar Ah, para mim, Claro. tem lógico. certas coisas que eu não vou conseguir extrair dele, Sim. Aham. mas as pessoas que conhecem o ramo sabem como Sabe é que é, né. fazer. É o santo de casa, né? Ajudou demais. Por que eu estou te falando isso? Quando ele foi para o Ceará, ele foi campeão, cearense sub-20, né, e ele ficou longe, acho que é a primeira vez que ele ficou mais tempo longe da gente, da família, né, e sente, né. Então, hoje não, ele já está calejado, né, e aquilo, Wilson, é o que eu falar, foi uma experiência muito grande para ele, Aham. para saber absorver longe, mas ao mesmo tempo, as pessoas que não estão querendo ajudar ele estão do lado dele, você entendeu? Aham. Sim, Hã? Aham. Claro. "Não, vamos sair, vamos sei o quê, mas 10 certo. horas estamos aqui. sim. Passar um pouquinho não tem problema, o porteiro é nosso amigo". Só que hoje o futebol, é o que eu estou te falando porque eu estou dia a dia, o futebol é muito dinâmico. O futebol hoje, as redes sociais é muito rápida, Não perdoa, o né? preparador, ele sabe no dia seguinte, se você vem treinando de um jeito, no dia seguinte como que você vai É. conduzir o treino, como que você vai estar. Pelo teu batimento cardíaco, ele já Tudo, sabe. tudo, tudo. Então, para ser atleta hoje, primeira coisa, ele tem que respeitar a carreira dele, Claro. senão não vai para lugar nenhum, Tem não que vai. focar. Mas que tem tanta gente, vamos dar um exemplo, você que é corintiano, a democracia corintiana, lá podia fazer de tudo, os É. caras jogavam. Só que hoje, será que aquele pessoal jogaria Naquela futebol condição, não. hoje? Não Não. joga, Sim. não joga. Hoje a gente copia do europeu, É. hoje a gente tenta ser igual ao europeu. Sim. Futebol intenso, não é? Privilegia o preparo disciplina. físico. Exatamente. Tem todo um aspecto positivo nisso, né? A disciplina, ritmo, É. tática de jogo, eles Treinamento. são disciplinados mesmo. tudo, Isso é a parte tudo. positiva, né? Então, aí, por que que hoje, mudando um pouco o foco, por que hoje o técnico europeu faz sucesso aqui? Que ele é disciplinado. Você pode Fala E ele uma coisa. exige disciplina. Exatamente. Vamos migrar um pouquinho para a tua carreira de jogador, vai? Que a gente Acho. falou muito agora do seu momento atual, essa questão do neto, que é fantástica, é gostoso falar nisso e tal. Vamos falar um pouco da sua carreira. O que mais você presenciou que lá na sua época era interessante como jogador de futebol? O que você pode nos falar assim de diferença da sua época para hoje? É. Fala o que você quiser um pouquinho mais Eu joguei dessa só 2 carreira. anos, né, eu fui para Taquaritinga, eu tinha 18 para 19 anos de idade, inclusive fomos com o Guti, né, Foi. você conhece bem, né, ficamos lá. Mas o problema maior hoje, que eu vejo em relação àquela época e essa, né, é a disciplina. Então entra novamente a É disciplina a disciplina. europeia, né? É disciplina. Hoje eu falo para qualquer menino ou qualquer pai que me perguntar:
meu filho tem qualidade, dá para levar para esse time. Se ele não tiver disciplina, a qualidade não vai Ah, não. ser superior. O que que é disciplina? Resiliência, Horário de fazer as coisas tudo, direito, tudo, alimentação. alimentação, Quem não gosta de comer, na idade deles, Burger King, McDonald's, Habib's ou outras coisas a mais. Tudo isso contribui para o preparo dele. é. O que você está falando, eu vou até provocar você também nessa questão. A gente sempre fala nisso quando a gente fala sobre comportamento, na empresa, né? Tudo gira em torno de um propósito, né? Aham. Qual que é o Sim. propósito do teu neto de vida? O que que ele quer de verdade, né? Por exemplo, eu quero ser um jogador de futebol profissional, mas você quer ser um jogador comum, Mediano. mediano, né, que vai dar para o gasto, ou você quer ser diferenciado? Nós falamos do Cristiano Ronaldo, né? Disciplina, Eu sou determinação. eu sou suspeito a falar, né, porque, já teve vários momentos que eu até falei para ele: "É isso que você quer para sua vida?" E ele é muito dedicado. Mas ele Quando tem claramente o propósito que ele quer? ele O tem, propósito. tem, Ele tem Porque se tem. ele tiver o propósito, tudo vai mover em direção a o isso. propósito. Tem, olha, eu vou te falar, quando ele veio do Ceará, ele veio com um problema no adutor, ficou era para operar e aí a gente achou melhor fazer o tratamento. Ele perdeu o ano de 2023. A gente ali, menino com 19 anos, acabou. A gente já tinha imaginado, acabou, né. Ele falou: "Não, eu vou tratar, eu vou cuidar, eu vou tratar, eu vou cuidar". Aí ele foi para o Vossen de Assis disputar a mesma Copa Paulista do ano passado. Ficou lá 10 jogos e não jogou. O técnico era o Wilson Tadei, não colocou ele para jogar, né. Também voltou desanimado. Olha como é que é a situação. O jogador vive de minutagem hoje. Para qualquer hoje empresário, para oferecer para algum clube, onde jogou, quantos minutos jogou, se não tiver minutagem, se torna mais difícil. Sim. O que que aconteceu? O Audax estava em formação e levaram ele para fazer uma avaliação, né. Ele ficou 15 dias, o pessoal do Audax falou: "Não, vai ficar aqui". Esse ano. Ele fez mesmo o Audax foi rebaixado. O Audax foi rebaixado para B, Pra B. para B. E ele fez uma série A4 formidável, fora de série, sabe, assim, muito bem mesmo. E aí a gente imaginou, vai aparecer clubes melhores. E até para corrigir, eu não sou empresário dele, né, É, eu sou só empresário de salvou. coração, né. Quem é empresário dele chama Renato Dracena, que é irmão do Edu Dracena, né. Tá. E o Renato conversa muito com ele, né, porque o Renato tem vários jogadores, inclusive o Sherman, que é do Santos, e outros jogadores que estão na atividade em clubes maiores, né, jogador. E ele sabe tratar cada menino de um jeito. Uhum. Ele falou: "Edson, o Luca precisa jogar, aonde você não escolhe, precisa minutagem". E aí apareceu o Botafogo, né. Ele fazem 20 dias que está lá, né, ficou 3 meses parado, porque o campeonato da Série A4 acabou em março e agora voltou. Já jogou quarta-feira contra o União São João de Araras, né. Futebol, você sabe, fisicamente ele está bem, mas tempo de Ah, bola, não, é. não Se tem tiver como, né. Só Treino é isso jogando, treino, é ritmo, só é jogando. ritmo, né. E achei até que ele fez uma partida mediana, né, joga muito mais do que ele jogou, né, e eu sou crítico, né. Ele fala que eu nunca elogio ele, né. cobra Mas muito. cobro muito, né. Mas eu cobro mas assim, eu elogio sim, porque se a gente só bater também não Ah, dá desanima, certo, né. né? Não, não, tem que ter Desanima. reconhecimento, né. E aí eu, venho conversando com ele, ele está muito feliz lá e é como eu estava falando para você inicialmente, ele abriu mão de tudo. Ele tem um carro, falou: "Não, não quero levar o carro". Ribeirão é uma cidade maravilhosa. Sim. Não quero ficar aqui, quero ficar focado, quero ficar na concentração, né. Ele não é de muita resenha que nem eu e o Wilson, né, Wilson? Ele é da dele, é tranquilo, mas ele é de grupo, menino nota 10. Então assim, o caminho está sendo colocado para ele, mas porque ele também faz por merecer, E tá, ele Wilson? vai atrás. Ele vai atrás, ele vai atrás. No sub-13 e no sub-15, no 11 e 13 do indiano, quando ele começou, vamos imaginar que tinha uns 40, 50 meninos, muito melhores que ele. Quantos ficaram daquela Sim. geração? Ninguém Só ele e o consegue. Mitkov, É. só os 2, de 50 meninos. E meninos melhores, de qualidade, tecnicamente, mas não tinha a persistência, não tinha resiliência, não tinha a vontade. Sim. Porque assim, para um pai, o pai quer sempre que o menino joga,
Não, Sim. meu filho é melhor que aquele, meu É. filho é melhor que aquele. O pai é tudo. Mas ele tem que entender o seguinte: quem treina todo dia é o técnico. Sim. O técnico também não é tão idiota de querer colocar os piores, porque a cabeça dele vai a prêmio. Claro. Não é? Eu particularmente falo a verdade para você, eu convivi com vários técnicos de base. Existe, Por causa do teu neto. exatamente. Eu nunca liguei para algum: "Olha, tem que jogar ele, tem que jogar", porque assim, aí ele fala: "Se um dia eu souber que você deu 1 centavo ou alguma coisa Para eu jogar. para mim jogar, minha carreira acaba aqui". Sim. O que ele quer dizer com isso, são, e aí a gente traz um pouco para esse lado comportamental, o mundo corporativo, né? O quanto é importante você ter princípios, valores, Claro. que são pilares mestres, né? Que levam você a atingir o propósito. Eu queria que você falasse sobre a importância de um propósito na vida de um ser humano para atingir, seja no futebol, um objetivo de ser um jogador de nome, ganhar, financeiramente ganhar o suficiente para você viver bem, ser famoso se for o caso e tal, e numa empresa, né, ali o funcionário ou o empresário que está lá formando a sua empresa, o quanto o propósito, princípios, valores, visão, missão, tudo isso Você aí. sabe que isso me lembra, ontem eu dei uma mentoria para um rapaz, eu dou algumas mentorias através de diferentes órgãos aí que tem na mídia, e ontem eu peguei um rapaz, que coincidentemente bate exatamente o que você está falando. A gente começou a conversa, qual é o objetivo seu dessa conversa? Primeira pergunta que eu faço. Ele falou: "Ah, eu queria aprender melhor a lidar com os meus superiores, que eu estou sendo muito demandado, eu tenho que explicar as coisas e eu estou sentindo que eu não estou explicando direito". A comunicação dele é Dele falha. com ele entendendo que a comunicação dele Sim. era falha. E eu falei: "Mas você lidera alguma equipe?" E ele falou: "Ah, não, eu não quero liderar a equipe". Já sinalizou aí um Você entendeu? detalhe. Então, você tá vendo? Da mesma, se tivesse ali, você teria reagido É. igual. E aí, de novo, cai uma ficha que eu sempre tomo cuidado: nós não somos os donos da verdade, nunca. Nem eu, nem você, nem como avô, nem como pai. Cada um de nós aqui que está aqui tem a sua verdade e tem o seu objetivo. E esse rapaz, ele falou: "Eu não quero, ter responsabilidade por equipe". Então, quando você fala: "Qual é o teu propósito?", meu propósito é: eu quero ser melhor no que eu faço, não quero administrar nenhuma equipe e quero tratar bem os meus pares e os meus superiores. Isso é um Sim, propósito. sim. É exatamente o que você está falando. No caso do Luca, claro que ele quer jogar em time grande, ganhar mais, ser famoso, cada um tem o seu. Mas a gente viu, vou usar outro exemplo. Oi, William, espero que você esteja vindo. O William foi um convidado que nós tivemos aqui antes e que teve uma passagem, para mim, super peculiar. Ele foi um cara que saiu do profissional para a várzea. Quantos você viu desse? Poucos. Mas estrategicamente não é Uhum. algo que aconteceu, pelo que ele contou aqui. Sim. E ele estava contando a rotina dele. Olha que coisa interessante, não existe propósito certo ou errado, existe o seu. Seu. Ele treina de segunda a sexta para jogar 3 a 4 jogos de sábado e domingo, e está bem nos 3 ou 4 A jogos que ele várzea, né? joga, na várzea. Todos os jogos ele é remunerado pelo que ele produz, ele claramente é um jogador diferenciado, e essa é a rotina dele. Ele vive de jogar futebol na várzea e treina de segunda a sexta para isso. Sabe quantas vezes eu vi isso na minha vida? Nunca. Eu nunca vi um cara de várzea treinar. Eu nasci na várzea, nós viemos da várzea. Quem treinava? A gente nem alongava. Não raramente você entrava em campo, um estava largando o copo de cerveja, o outro estava tirando a bituca do cigarro da boca e entrando no campo. Meia baixada. Isso era uma geração indisciplinada pra caramba. Então, voltando ao teu ponto, o propósito não necessariamente é só ser o primeiro. No mundo corporativo, Sim. você imagina se os 210 milhões de brasileiros quisessem ser CEO de empresa. É. Teríamos que ter Só 210 CEO. milhões de empresas. É uma para cada um, porque CEO só tem um, né? Sim. Então, ainda bem que tem propósito. Jogador é a mesma coisa. Vamos pegar o Corinthians dos velhos tempos, que todo mundo falava muito do Birubiru. Nunca foi um grande jogador, mas era um carregador de piano que todo mundo queria E, ter no aliás, ele time ficou dele. com essa marca, esse estigma, o carregador de E piano. ele criou esse modelo. O Wilson Mano veio depois, na mesma linha dele. Será que ele queria ser um Pelé?
Será que ele queria ser um cara? Não, acho que ele se encontrou ali como um carregador de piano, como foi um Amaral por muito tempo, e carregou piano e ficou ali. Não precisa ser uma estrela tipo Neymar. Então, agora eu vou dar uma resposta objetiva. O propósito de cada um é ele que estabelece. Então, no mundo corporativo, você pode falar, eu quero ser um CEO. Pô, prepare-se, vai demorar, concorrência muito forte, e não sei se você está preparado para o sacrifício que esse propósito te exige. Futebol é a mesma coisa. Você vê, Bastante. onde é que é o propósito do Luca? Bastante. Quero ser o melhor lateral esquerdo do mundo, quero ganhar o troféu da Europa. Porra, se prepara, né? Não cai do céu. Tem que batalhar. Não estou disposto a todo esse sacrifício. Se eu for o melhor lateral do meu time, já estou feliz. É um outro nível de sacrifício. Então, você tem que compatibilizar o teu propósito com a tua disposição de se sacrificar. Aí você encontra o ponto ideal. Então, dentro dessa linguagem que acontece no mundo do futebol e acontece no mundo empresarial, a gente sabe, vamos pensar no mundo do futebol. Você tem aquele jogador que joga num time menor e que normalmente, quando joga num time menor, ele se destaca. Aí o time maior olha e se destaca e fala, vamos puxar aquele lá. Aliás, o Otávio foi Vários. comprado do Juventus porque ele sempre fazia gol contra o Corinthians. Ali a Corinthians comprava todo mundo que fazia gol contra ele naquela época. Muito bem. Você pega aquele jogador que é bom ou aparece bastante naquele time pequeno, traz ele para o time grande. A hora que ele veste a camisa, bom, está no começo, está se adaptando, mas vai passando o tempo, ele não consegue passar daquele limite. Verdade. E você fala, pô, mas peraí, ele desaprendeu? Não. Aí ele volta para aquele time que revelou, Começa a render. volta novamente. Então eu sempre dou o Aconteceu exemplo no Palmeiras agora. Aconteceu no Palmeiras agora, um jogador que o Palmeiras foi buscar, acho que do Mujimirim, que disputou um Paulista muito bom. O Palmeiras contratou, o moleque jogou 2 partidas, eu já vi ele lá no Ceará esses dias. O meia esquerda, bom. Moleque Contratou do Novo Horizontino. Novo Horizontino. Tirou o moleque lá, veio no Palmeiras, Qual o jogou 2 exemplo partidas. que isso mostra pra gente? Bom, esse jogador, a gente falou do propósito, né? E ele estabelece o propósito, você falou muito bem isso. Tá, eu não quero jogar em time grande. Isso. Mesmo que seja inconsciente, ele fala isso pra ele mesmo. Ele não precisa falar consciente, às vezes ele nem admite, mas Lá eu inconscientemente não vou aparecer. percebe-se que ele não tem aquela pegada para jogar em time grande. Nem problema, Claro. certo? Nada contra. Eu gosto dessa coisa mais tranquila, não quero essa pressão ali, uma torcida enorme vir lá na minha cabeça. Não, eu quero jogar para competir o suficiente. No mundo empresarial, a gente faz mentoria em empresa, né? A gente vê muito isso. Às vezes eu pego lá uma equipe, eu estou treinando lá uma equipe e eu percebo aqueles que têm uma percepção assim de gostar de liderar e o cara se dá bem na liderança. Aí você puxa, você vê que ele vem. E tem aquele que a Que não empresa quer. quer investir nele. Não, pô, ele começou aqui desde estagiário, vamos fazer ele virar um líder. E não gira, vai. cara. Não dá certo. Você vê que ele não vem, tem um limite que ele para ali. Não, eu não quero isso para mim. Então, o quanto é importante o propósito, dentro de tudo que a gente está falando, a sua experiência de jogador, a sua experiência com o teu neto, né? Empresarial. Empresarial. Depois eu quero que você conte um pouquinho da tua história empresarial, antes da gente acabar aqui também. Então, o quanto é importante um propósito, e o propósito tem que estar alinhado mesmo com a sua conduta, o seu comportamento no dia a dia. Porque se ele não estiver alinhado, não vai funcionar. Então, eu quero ser jogador de futebol. Você deu exemplos assim, aqui. Quero ser jogador de futebol, mas você quer ser que nível de jogador? Só quero ir para o gasto, aparecer um pouquinho, aí ganhar uma graninha e ser famoso. Tá, mas isso aí acaba logo. Tudo A tem a vida é curta. contrapartida. É, bem curta A essa vida é curta. profissão. Pra jogador Você de quer futebol isso? Você quer o a ônus profissão também é curta. disso? Qual é o ônus de um jogador profissional que quer realmente ser diferenciado? Meu, você vai ter que trabalhar, ralar, e é o dia a dia, vai ter que largar a balada, os seus amigos vão falar, pô, Então, vamos sair hoje. é justamente isso que eu falo para os meninos que estão começando agora. Será que eles estão preparados para passar por Pois toda é. essa caminhada? Entendeu? Porque é muito fácil você jogar e estar num time grande, mas não passar por tudo isso, né? Resiliência, abrir mão de Tem certas jeito, coisas, você ficar longe da Sacrifício família, vai você pra não todos. ir final de semana para balada. Porque esses meninos hoje, eles conseguem, né, de uma forma muito fácil hoje com rede social, Sim. conhece tudo, né? E muito fácil e rapidamente. Só que a carreira dele também está em jogo. É o que eu falo para todos os meninos. Se você abrir mão do que você pretende agora,
lá no futuro você traz tudo de volta, Claro, Sim. desde que você siga a cartilha, é isso aí. né. Por exemplo, hoje o Neymar pode fazer de tudo o que ele quer, porque ele Já conseguiu o passou êxito de dessa tudo, fase. entendeu. Ele tá Mas pouco até se ele sacrificou lá então, atrás também. Sim, exatamente. Agora, um que está começando, ele não pode se espelhar nunca no Neymar, sim, não. entendeu. Primeiro que é outro patamar. E os meninos de hoje, tô falando de 15 até 20 anos de idade, ele tem que ter uma estrutura, se não familiar, mas uma estrutura boa por trás, porque senão se perde no meio do caminho. Então, E olha, não é só se perde fora do campo, dentro do campo Ah, também, é, claro. você entendeu? sim. Principalmente, né? Por exemplo, se o técnico substituir, o cara sai de cara feia, tá de Uhum. cara feia, você Ou entendeu? Não quer simplesmente não sair, quer produz, ser não tá com a cabeça titular. ali. Exatamente, É. você é um funcionário ali, Sim. você tem que cumprir ordens. No contrato não está dizendo que você vai ser titular todos os jogos, você vai entrar Ninguém dá todos os um jogos, contrato desse. não é Então, verdade? dentro dessa linguagem aí, a gente está nos finalmente já, Wilson, Pois é, e eu passa queria que rápido. vocês deixassem assim, bem objetivamente, as palavras finais de dicas, experiências que vocês viveram, que vocês possam deixar dentro do conceito que nós abordamos hoje desse episódio, tá? Então eu queria que, Wilson, fala assim, o que vem na sua cabeça agora, as palavras finais desse episódio que Eu nós tenho falamos. uma coisa que vem na minha cabeça que, coincidentemente, eu usei na mentoria ontem e esse nosso assunto parece que direcionou para Nada é isso. por acaso. Essa coisa de o que eu quero ser no futebol, né? O melhor do mundo, o melhor do meu time, o melhor da minha posição, o melhor da minha cidade, ou só um jogador? De um time grande, de um time pequeno, de um time médio. Isso me lembra uma expressão que eu uso muito no mundo corporativo, que eu falo: o que você quer da vida? Você quer ser a cabeça de um lambari ou o rabo de uma baleia? Você pode ser alguém muito importante, pequenininho, mas você pode ser um cara bem, num lugar muito grande, que você é só o rabo da baleia. Parece que não é nada, mas eu incentivo a você que está nos ouvindo a fazer essa reflexão. O que a gente quer? Nós queremos ser. Você vai falar assim para mim: eu quero, na verdade, eu quero ser a cabeça da baleia. Beleza, é um objetivo, é um propósito. Pense no sacrifício para você ser a cabeça da baleia. É muito maior do que ser o rabo da baleia. Tudo tem um Ou preço, né. muito maior do que ser a cabeça do lambari. Então, essa é a mensagem que eu deixaria hoje e que, sem querer, querendo, trouxe esse mesmo tema que eu Sim. falei ontem para cá para mim. Ótimo. Edson, Xará, fala aí a sua mensagem final, dentro do contexto do episódio de hoje, o que ficou assim mais claro Bom, para primeiro o público agradecer nosso. o aprendizado, né, pela primeira vez que eu participo de um. A gente é que Não, agradece, fico Edson. muito feliz, né, até não conhecia você pessoalmente, o Wilson sempre Prazer, falou muito prazer bem é de nosso. você, ele é meu irmão, é um amigo, Amém, né, amém. família. Sim, falando do lado dos pais, avós que têm jogadores, meninos que tá procurando um espaço, E né, mesmo que não sejam jogadores, mas que querem que querem ajudar o filho a crescer na exatamente. vida, né? Eu acho assim, primeira coisa é você ter Deus dentro do coração, sabe, você rezar muito, porque hoje em dia o mundo Para se perder é Tá fácil. difícil, é né? difícil, né, É, isso é importante, fato. eu vejo pelo meu neto, tem uma biblinha dele lá todo dia lendo, Olha que legal. pedindo, orando, rezando. A gente é de uma família católica, mas a gente Deus acima de tudo, né. Ser muito resiliente, né, família acima de tudo, né, respeitar sempre, as pessoas que amam ele, né. E o mais importante que eu vejo de tudo isso aí é a vontade de crescer, não é lado financeiro, o financeiro a gente pode Graças a Deus, Se né? lá vira na de algum jeito. Mas são mas raros, né? São foco, raros. foco, é você ter foco, eu quero Ó, ser isso, vou lutar, vou conseguir meu objetivo, contra tudo, contra todos, ser uma pessoa, direita, honesta, e é o que eu falo para as pessoas que estão começando a carreira. Lute, mas também vai ser, assim, um caminho árduo, né, caminho se com prepare. bastante, tempestade, nem tudo é maravilha, nem tudo é Flores. flores, né. E Para a gente acompanhar a vida, essa montanha russa, nem tudo é tempestade, nem tudo é calmaria, a gente sabe que sempre vão existir altos e baixos, sempre vão existir perdas, quedas, mas você precisa estar alinhado
em aprender a tirar o melhor de você dentro dessa montanha-russa que a gente vive, né? Então, para deixar assim um resumo desse conteúdo nosso, pensamos assim: você tem que ter um propósito, mas para você ter um propósito, você precisa saber exatamente o que é o propósito. Isso. Que eu posso falar propósito como uma missão. Ah, eu quero ser jogador de futebol. Mas você sabe o que é ser jogador de futebol? Propósito é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente, eu quero atingir essa meta. Quero comprar um carro esse ano. Isso são metas menores. Propósito é uma coisa macro. Então, a busca do autoconhecimento, essa coisa que a gente fala do comportamento, né, a terapia que o teu neto faz, é fundamental para eu saber um pouco mais de mim e poder receber orientação na hora que eu estiver perdido lá, não sei bem para onde eu vou, eu ter essa consciência de que, Verdade. não, agora eu entendi o que eu tenho que tirar da vida. Então, eu quero agradecer muito a nossa audiência. Edson, muito Obrigado mais uma vez. Obrigado vocês, obrigado, Xará, Edson. pela Fico participação. feliz e a próxima vez que eu tiver a oportunidade, com certeza eu vou trazer ele aqui. Queremos o Luca aqui. Vou trazer mesmo, vou trazer a camisa do Botafogo. Tomara que dê tudo certo aí, que eles consigam o dar. objetivo deles. E muito feliz, né? E eu vou trazer ele aqui a próxima vez. Peça Vai para ele dar. assistir o episódio e se motivar com tudo aquilo que o vovô passou. Tá bom? É, Um beijo tá bom. pro Candê. Beijão, Obrigado abraço. por estar aqui presente com a gente. Abraço, galera. Continue seguindo a gente, mandando opiniões, sugestões, perguntas. Vaz Executiva. Vamos em frente. Abraço. Curta e compartilhe.